Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui uniformizada com este grande artista, queridinho de muitos, que é o Vicente Van Gogh. Não sei se vocês conhecem sobre ele, mas agora vocês vão ouvir algumas características da vida dele, das relações que ele teve, das situações que afetaram direta e indiretamente na sua maneira de representar a arte. Vamos lá. Esse queridinho Vicente Van Gogh foi um grande artista para a história da arte, mas infelizmente ele só teve valorização, só teve pessoas, né, críticos de arte que começaram a entender a sua própria arte, a sua representação, já depois de ter falecido. Vamos entender um pouquinho como funcionou isso aí. Bom, aqui a gente já começa a ver essa questão da história que é de acordo com o artista, aonde a vida pessoal dele e a arte, elas se embolam, gente, de maneira assim bem cheia de conflitos, porque ele passou por muitas situações familiares, né, relações com amigos, relações interpessoal, enfim, que isso daí tudo implicou diretamente na sua forma de representar e até mesmo a sua representação enquanto não tinha valor afetava a sua vida, o seu próprio ser, né? Ele enquanto artista, porque ele queria ser valorizado, ele queria ter a valorização da sua arte, daquilo que ele gostava de fazer, e isso não tinha nenhum retorno para ele, então deixava ele muito frustrado. Ele, na sua maioria, queria mostrar através da arte toda a beleza humana, a representação humana e da natureza em relação ao uso do elemento ali das cores, né? Que para ele era fundamental esse elemento. Ele queria representar isso através de todas as cores que ele podia trabalhar ali com colorismo, com misturas, com tonalidades, que era de fato que ele gostava de experimentar. Ele foi um artista também que teve essa referência ao expressionismo alemão, porque ele tem muitas obras com pinceladas rápidas, ágeis, características mesmo dessas características pertinentes ao movimento. Então, a característica dele é semelhante às características do expressionismo alemão. Porém, a gente vai ver ao longo aqui da aula que ele não ficou preso só dentro dessa característica desse movimento ou dessa representação. Ele foi assim um artista diverso. Ele se encontrou em vários momentos de artes, digamos que em vários movimentos, e foi se juntando a uns determinados movimentos, mas ao mesmo tempo depois, quando ele achava que não era mais aquilo que ele queria representar, ele se distanciava de novo, e por isso ele teve assim tantas fases. Bom, vários conflitos pessoais, como eu falei, e dentro desses vários conflitos também muitas mudanças. Ele se mudava, se afastava da família, outra hora ele estava junto de novo com a sua própria família, depois ele se mudou de novo em 1886, voltou para Paris e então iniciou uma nova fase da sua pintura, que essa fase é justamente com essa obra famosíssima que é Os Comedores de Batata. Para quem não conhece o Van Gogh, olhar essa obra solta, né? Ou talvez assim, conheça até um pouco do Van Gogh, das últimas obras dele, que tem aquele uso do amarelo, mas que não nunca tenha visto essa obra sendo falada ou sendo estudada enquanto do Van Gogh, se você observa ela de forma solta, quase você não vai conseguir associar, porque é bem diferente das últimas que ele representou, que são as últimas mais faladas, mais mostradas, né, em muitas referências e livros e pesquisas de modo geral. Mas a partir do momento que você pesquisa sobre ele, com certeza essa obra vai vir, porque ela tem essa fase inicial, onde tem essa característica também completamente diferente das demais. Então, por isso, ela é muito pontuada. Aqui a gente já consegue ver tudo que ele queria retratar, a questão da vida cotidiana, do claro e escuro, a preocupação com os problemas sociais, lembrando que ele já tinha umas representações diferenciadas em relação ao passado, aos padrões academicistas, mas aqui a gente consegue ver esse uso do claro e escuro que ainda faz essa referência a todo aquele padrão das academias ali, do Renascimento, né? Todas aquelas questões. Essa obra ele representou também no momento que ainda tinha
sua fase inicial ainda tinha uma relação com a religião, né? Que ele tinha toda a condição de pregador que ele tinha assumido no início, e aí trabalhava com essa questão religiosa. Só que com o tempo a própria igreja resolveu afastar ele por conta dessas crises que ele tinha de personalidade, de conflitos. Então ele ficou de lado dessa parte assim da representação, digamos que perto ali da religiosidade ou daqueles padrões por conta das suas condições, né, de temperamentos fortes. E aí, além dessa obra magnífica que a gente está vendo, com toda essa questão aí do cotidiano, a gente consegue observar também que ele conseguiu mostrar na obra a simplicidade, né? Onde você consegue observar que essas pessoas estão comendo batatas, até por isso o nome, né? Comedores de batata, tomando café e aparentemente é isso que eles têm para se alimentar, aquelas pessoas ali simples, de vida simples, que só nesse contexto aparentemente só mostram ter esse tipo de alimento. Então é isso que eles têm, é o que eles estão repartindo. A batata é, claro, uma coisa, né, mais fácil, acesso possivelmente, eles como os camponeses até mesmo conseguiam plantar, né, produzir lá e se alimentar, e o café também, ou seja, nada muito luxuoso, nada muito exagerado. Outra coisa é a questão das cores sombrias, né? Os personagens a gente consegue ver toda essa característica de melancolia, de sofrimento e até o escuro da obra também remete um pouco que parece estar sujo, né? Tem essa semelhança e às vezes não, às vezes foi só o contraste mesmo, a questão de trabalhar com o claro e escuro, que é uma técnica que a gente conhece desde o Renascimento. Bom, e aí a gente já tem uma obra onde ele já está em um outro local, uma outra visão, né, uma outra moradia, e começa a fazer então representações de obras voltadas para a característica dos impressionistas. Como eu falei para vocês, ele vai assim passando por vários artistas e vários movimentos. Ele foi o cara, eu não sei por que as pessoas não valorizavam ele. Bom, e aí dentro dessas características do impressionismo, né, de fazer a captura da luz solar, de pegar e observar aquela luminosidade sobre determinados locais, sobre os efeitos ali da luminosidade em determinado objeto, paisagem, pessoa, animal, o que for, e trazer aquela luminosidade para a obra, ele também começou a fazer isso. Como vocês estão vendo nessa obra linda do pôr do sol, aonde eles já estavam num local que tinha essa variedade, né, de paisagem e ao mesmo tempo o sol pleno influenciava demais nessas novas representações dele, como a gente está vendo aí, o amarelo bem forte, né, bem esplêndido assim, bem com aquela intenção de sol bem quente. Porém, ele não ficou preso ali às características dos impressionistas, apesar de se relacionar com Degas, com Monet, com todos eles, porém ele não ficou agarrado, não ficou limitado àquilo ali, muito pelo contrário, ele continuava em busca da sua representação pessoal. Então, ele deixou de lado o impressionismo e foi continuando ali nas suas características únicas, próprias, sem ficar só preso a um determinado movimento. Ele também se interessou pelo trabalho do Gauguin, né, outro grande artista pós-impressionista que trabalha com toda a simplificação das formas, dos seres, das cores puras, né, sem aqueles grandes efeitos que a gente já viu em algumas outras obras e em outras aulas passadas. Tinha toda essa redução do efeito da luz, das cores bem definidas, enfim, ele trabalhava com as cores de forma fortes e chapadas e obras com muito contorno exagerado, né? O Gauguin. E o Van Gogh, então, começa a se interessar também pelas obras e pelas características que o Gauguin tinha na sua representação. E em 1888, ele deixou Paris e foi para Arles, que é uma famosa cidadezinha lá do sul da França até então, onde ele começou a pintar ao ar livre, com toda essa questão forte,
do sol e ao mesmo tempo deixando de lado as cores naturalistas e trabalhando com um colorista arbitrário, com a intenção de trabalhar bastante cores e criando, né, suas próprias cores, tonalidades, de maneira bem particular. Aqui a gente tem uma representação do quarto em Arles, que são as 3 fases dele, né? Ele, na verdade, ele representou essa obra em 3 momentos diferentes, tá? E aí, essa obra, da primeira, a segunda e a terceira fase, dá para perceber aí que ele utiliza cores diferenciadas, né? Aqui a cama parece estar mais verticalizada. Aqui também tem mais detalhes, enquanto nas outras ele já não usa muito esses detalhes. A coloração da cama em si muda e até mesmo das paredes. Enfim, dá para a gente perceber essa característica do uso do contraste, da cor, da observação, que ainda assim é uma característica também pertinente aos impressionistas, que também faziam esses esquemas de representar várias vezes o mesmo local, assim como o Monet. Monet ele faz assim, né? Tem algumas obras dele, a Catedral de Rouen, que ele representa várias vezes em anos diferentes, momentos diferentes, para captar ali aquela luminosidade e conseguir transformar tudo aquilo que ele está vendo em obra de arte. Aqui a gente já vê outra característica dele, que são as texturas. Ele trabalhou muito com achuras, né? Achuras simples, como vocês estão vendo aqui, essas linhas, e as achuras cruzadas, que nada mais é essa técnica do que linhas sobrepostas, ou linhas umas uma ao lado da outra, ou sobrepostas, como vocês estão vendo aqui, da maneira que dá também para você trabalhar com claro e com escuro, né? Com essa questão da luz e sombra. É uma característica também pertinente nas atividades dele, nos desenhos feitos sobre papel. Aqui uma outra obra dele, Estrada com Árvores, lá em Arles, né, 1888, também com todo esse trabalho da textura, do colorido não, da monocromia, na verdade, né, porque aqui a gente vê mais a representação monocromática, mas ainda assim com essas diferentes texturas, ó, linhas, aqui já próximas a quase pontos, ao mesmo tempo mais expressivos, assim como a gente viu nas características das obras anteriores do movimento impressionista e do expressionista. Mais texturas dele, que é um autorretrato, ele pintou muitos autorretratos, tá? Em alguns locais a gente vai ver que foi cerca de 38, outros de 43, enfim, vai muito das pesquisas que a gente vai fazendo, alguns livros apontam de uma forma e outros apontam, né, com números diferenciados, mas a gente consegue ver nessa obra dele todo o trabalho do rosto, da roupa, toda a composição da obra feita apenas por essas texturas da pincelada. Claro, a diferenciação das cores também, mas tudo através dessa textura, né, que ele criava com a sua própria pincelada. Muito interessante. E ainda assim dá para a gente perceber que por mais que ele tenha influência tanto no impressionismo quanto no expressionismo, essa obra aqui, ela tem um pouquinho de cada, mas ainda assim ela é única, ela é característica dele, ela não tem uma característica única só do impressionismo ou do expressionismo. Na verdade, a característica dela é que ela é do Van Gogh. E aqui a gente já começa a ver uma outra obra dele, que ele começou a se interessar também pelas gravuras japonesas. E ele falava muito disso para o irmão dele, para o Theo, né, nas cartas, que eles trocavam muitas cartas. Não tinha nada desse negócio de WhatsApp e qualquer outra coisa dessas redes de comunicações que nós temos hoje em dia. O que eles tinham para a comunicação era a mesma carta. Então ele escrevia muito para esse irmão, né, para o irmão Theo. E dentro dessas várias cartas há algumas que apontam, né, esse interesse dele por essas gravuras japonesas, até a ponto que ele falava que tinha figuras japonesas penduradas na parede do seu quarto e estava achando aquilo engraçado, estava gostando, e enfim começou a representar. E aqui ele faz uma das obras em homenagem, né, a essas gravuras, aonde aponta esse interesse pelo japonês
minimalismo, a falta da perspectiva, a composição minimalista, os contornos com cores escuras que formavam toda essa questão das áreas brancas. Então a gente pode perceber esses detalhes aqui. Aqui é a obra inteira, tá? E aqui é um detalhe dela que eu coloquei já um pouco recortado e de maneira ampliada para que vocês possam visualizar, né? Com a maneira mais detalhada. Aí a gente tem Ciprestes, que é uma obra dele também de 1889, onde também mostra essa característica ainda, né, com uma base ali no que ele representava da cultura japonesa ali, de toda a gravura japonesa, os contornos mais fortes, as áreas, né, mais claras, o branco aqui, os detalhes que ele conseguiu mostrar nessa obra dele. Ainda assim, as pinceladas expressivas, a junção de tinta, a gente consegue observar aqui, ó, né, o acúmulo de tinta, bem diferente de uma obra renascentista. Por exemplo, se você for observar qualquer obra renascentista, até mesmo a Mona Lisa, você não vai conseguir encontrar esse acúmulo de tinta, essa pincelada marcada, mostra-se, até porque eles tinham todo aquele ideal de beleza, aquela particularidade de não deixar aparecer de maneira nenhuma a marca da pincelada. Já no caso do Van Gogh, a intenção dele era mostrar, era ser assim inovador, diferente. Isso é muito legal. Aqui eu coloquei um detalhezinho da assinatura dele, né? De uma das assinaturas que ele escrevia, não necessariamente que essa assinatura tenha sido para uma das cartas do irmão, tá? Mas é a assinatura dele, então eu achei interessante colocar para vocês poderem ver como é que era, né, de maneira mais ampliada. E todas essas questões que a gente vai conversando aqui, que eu estou falando para vocês, a grande maioria ficou registrada através dessas cartas, né? Como eu falei. E aqui a gente tem um trechinho onde ele coloca essa questão da utilização do sol, da luz, o que ele chama de amarelo, amarelo limão claro ouro. Como é bonito o amarelo, ou seja, o amarelo era a cor favorita do Van Gogh. Ele amava mesmo o amarelo. Por isso a gente vê tanta representação, tanta essa mistura de cor, de tonalidades do amarelo. Aqui a gente já está vendo uma obra dele que é um autorretrato onde vocês conseguem perceber essa faixa aqui, ó, branca. Essa faixa branca é justamente toda aquela faixa, aquele detalhe que eles colocaram como curativo, né? Porque ele já tinha passado pelo processo aí da grande discussão com o Gauguin, enfim, que chegou a cortar a sua orelha. Ele mesmo cortou a orelha, infelizmente, né? E aí, com isso, ele fez esse autorretrato dele com a cabeça enfaixada por conta de ter sido logo após ali o ocorrido, né? Depois daquele momento de histeria. Bom, e aí ele precisou ser internado, claro, né? Depois que a pessoa corta a própria orelha, quem não vai querer internar essa pessoa? Não só pelo fato do ato, da ação, mas pelo fato dele estar sangrando demais. Ele quase morreu quando ele cortou a orelha dele. Então foi uma coisa assim que precisou imediatamente ser internado e fazer todo o tratamento médico para ver se ele conseguia ali voltar, né, ao seu equilíbrio. Aí eu coloquei aqui uma obra que é do Gauguin, porque o Gauguin foi um grande amigo dele. E eu coloquei essa obra do Gauguin para vocês poderem perceber que ele pintou o próprio Van Gogh pintando os girassóis, que também era a planta assim que ele mais gostava de representar, né? Os girassóis. E além do amarelo, que está contido nessa flor, né? No girassol. E o Gauguin fez essa obra aqui do Van Gogh, dele representando. Ele ficou muito impressionado com a representação das naturezas mortas que ele fazia, né? Todo esse trabalho das jarras, dos girassóis, da mesa, todo esse detalhe que o Van Gogh tinha na sua representação, o Gauguin ficou muito impressionado com isso, gostava demais, então ele representou. Até que até que o Van Gogh chamou ele mesmo para passar um tempo com ele, né, morando, e isso foi até influenciado pelo próprio irmão mais novo do Van Gogh, que era o Theo, porque também conhecia o Gauguin, até apresentou e influenciou, falou, não, vai sim, né, vai lá, morar com ele.
pensando na companhia, gente, porque o Theo era uma pessoa casada, né? Era pessoa casada, tinha filho, então ele se preocupava com o irmão dele solitário, naquelas angústias, naquela crise de personalidade, altos e baixos, né? Enfim, então para ele a intenção, com certeza, era apenas de ajudar o irmão. Só que quando o Gauguin foi morar com o Van Gogh, começou a até ajudar ele, né, com a utilização. O Gauguin falou para ele da utilização da cor vermelha, das tonalidades, como ele podia representar. E o Van Gogh ensinou o Gauguin em relação do uso do amarelo, né, as tonalidades, as cores que pode causar, que pode criar, enfim, eles tinham um companheirismo ali mútuo, eram amigos mesmo. Só que dentro desse momento da vivência, cada um com suas personalidades completamente diferentes, né? Isso começou a gerar muitos conflitos, muitas brigas, não foi dando certo. E aí o que acontece? O Gauguin chegou um momento, um dia que eles tiveram uma briga forte, o Gauguin até saiu, e depois foi quando o Van Gogh cortou a orelha, e há relatos, né, em algumas pesquisas que falam que ele mandou entregar essa orelha para o Gauguin. E aí, quando o Gauguin recebeu a orelha dele cortada, o Gauguin foi embora, né? Completamente, ele cortou qualquer tipo de relação com ele, porque deve ter pensado, meu Deus, que cara é esse, né? Deve ter ficado com medo. Enfim, aí se distanciou completamente. E isso, o Van Gogh, depois, quando ele, né, saiu ali daquela crise, daquela loucura, quando ele voltou para ele mesmo, né, para o equilíbrio, que ele caiu em si, ele falou, caramba, cadê meu companheiro, cadê meu amigo, foi embora. E aquilo foi deixando ele também muito frustrado, porque tem cartas dele pro Theo, que diz, né, procurando. E o Gauguin nunca mais me escreveu, o Gauguin me deixou, cadê o Gauguin? Pede a ele para me escrever, enfim. Então, assim, resumidamente, parece que o Gauguin, depois dessa briga, depois de ter recebido a orelha que o Van Gogh mandou, parece que ele meteu o pé completamente, nunca mais quis saber do Van Gogh, coitado. Parece que nunca mais escreveu mesmo pro Van Gogh. E o Van Gogh ficou assim completamente frustrado e acredito que arrependido depois de toda a loucura, né, que ele passou, mas ele estava fora de si, né, gente? É brabo. Bom, então, aqui, essa pintura das flores favoritas, que é uma obra do Gauguin representando o Van Gogh. Aí está a magnífica obra, né, os girassóis de Van Gogh, uso do amarelo, várias tonalidades de amarelo, luminosidade, representação e essas flores lindíssimas, né, essa planta que ele amava, que era os girassóis. E aqui o fundo com o verde, que com certeza ele criou essa tonalidade, né, misturando o azul com o amarelo. Aqui a gente tem um autorretrato dele que foi contestado, né? Não muito distante de nós. Muitas pessoas começaram a criticar e a falar: será que de fato essa obra foi do Van Gogh ou não? Porque ela é muito diferente, ela não tem o uso do amarelo tão expressivo como nas outras obras. Ela está um pouco turva, tem cores marrons, enfim, cores assim puxando um pouco de neutralidade, ao mesmo tempo cores frias, né? Digamos que uma obra mais sombria, não com aquelas cores alegres e cores representativas, que era o que ele estava acostumado a fazer. Então ela precisou ser estudada, analisada por todo o museu, e aí recentemente eles colocaram lá que não, é uma obra sim do Van Gogh. Mas por que essa diferença em toda essa representação, em todo esse uso, a diferença nesse uso das cores assim mais frias, mais sombrias? É porque foi uma obra que ele criou no momento de psicose, no momento ali que ele estava no transtorno mesmo psicológico e em meio à crise ele fez esse autorretrato. Então por isso ele tem todas essas tonalidades, todas essas cores diferenciadas daquilo que a gente viu até então, tá? É essa questão aí. Vamos lá. E aqui a gente vê que ele em 3 meses pintou cerca de 80 obras, ou seja, o cara era muito bom mesmo no que ele fazia. Imagina você em 3 meses fazer 80 pinturas. Gente,
Muita coisa isso. Vamos lá. Todas assim trabalhando com cores fortes, linhas retorcidas, como o Trigal com Corvos, que é uma grande obra, aquela primeira obra lá que a gente mostrou, né? Com aquelas pinceladas expressivas, é essa obra aí. Bom, já em julho de 1881, infelizmente, ele se suicidou. Mas, na verdade, as pesquisas apontam que ele atirou, né, em si mesmo, mas não morreu naquele momento, que ele ficou ferido, ficou gravemente ferido, foi levado para o hospital, mas não conseguiu resistir. No dia seguinte que ele cometeu esse suicídio, que na verdade, né, foi o ferimento, que ele não morreu ali na verdade, foi uma tentativa, né? Porque ele não morreu na hora. E o irmão dele chegou um dia depois. E há algumas cartas também, né? Algumas histórias, alguns apontamentos em livros que mostram que ele estava aguardando a visita do irmão. Ele tinha o Theo, assim, como uma pessoa muito próxima a ele, como uma pessoa que era o amigo, era o confidente, era tudo pro Van Gogh, né? E ele dependia muito, ele era dependente tanto do Theo quanto de outras pessoas, mas particularmente do Theo, por ser seu irmão, por entender ele, por saber lidar com ele. Acredito que Theo deve ter sido assim, uma das únicas pessoas que soube lidar com todos os temperamentos do Van Gogh. E ele estava aguardando a visita do Theo, ansioso, né? Ansiosamente aguardando essa visita, e o Theo mandou uma carta dizendo que ia visitar os pais, enfim, e não ia visitar ele naquele momento, e aquilo ali deixou ele de uma forma muito frustrada, muito triste, e foi aonde ele cometeu o suicídio. Até mesmo a questão da orelha, do corte da orelha, tem algumas pesquisas, algumas referências que apontam que não foi por conta diretamente da briga, foi porque ele também tinha recebido uma carta do irmão Theo dizendo que, né, anunciando, falando lá para ele, contando que estava com o casamento marcado e tal, e aquilo ali causou nele uma euforia muito grande, um desespero, porque o Theo era o grande amigo dele, era a pessoa que ajudava ele com tudo, principalmente até na divulgação das suas obras, né, na tentativa de deixar ele ser, de tornar ele um grande artista para a época, de ter o conhecimento, o reconhecimento, na verdade, das pessoas, da sociedade de modo geral. O Theo ajudava muito isso, e acredita-se, né, nessas referências, que por conta do irmão mandar uma carta dizendo que estava com o casamento marcado e tal, ele se sentiu talvez um pouco ameaçado a toda a sua temática, a uma separação, talvez, né? Talvez se deixar esquecido ou de lado pelo irmão. Claro que isso não ia acontecer, mas como ele tinha todas essas perturbações psicológicas, isso daí afetou diretamente nele. E aí algumas referências apontam que essa questão da briga com o Gauguin, da orelha cortada, não foi somente pelo Gauguin, foi também porque ele estava perturbado em relação a isso. Então, tudo isso gerou essa questão toda. Outra coisa também, galera, que eu vi em algumas referências, é que, assim, alguns locais apontam que ele teve um irmão antes, né? O Theo era o irmão mais novo dele, mas ele teve um irmão mais velho que faleceu. E esse irmão mais velho também se chamava Vicente. E a mãe, né? Os pais resolveram colocar esse mesmo nome no Vicente Van Gogh, né? Que era o nome do primeiro filho, que era o irmão mais velho dele, que já tinha sido, né? Que havia falecido. E aí lá na cultura da época deles, enfim, eles tinham a cultura em si de sepultar a pessoa no próprio quintal de casa. Então tinha um túmulo com o nome do irmão dele lá. Então ele cresceu vendo aquilo ali, cresceu vendo a mãe chorando em cima do túmulo do irmão, cresceu naquela angústia ali de quem eu sou de verdade, né? Será que eu sou uma pessoa desejada? Será que eu fui desejado pelos meus pais, ou que eu fui uma pessoa que vim no momento de dor e desespero, e eu tenho o mesmo nome daquele que está lá enterrado, que é meu irmão mais velho. Imagina, gente, quanto conflito na cabeça dessa pessoa. Até a mãe mesmo, né? Algumas dessas referências que contam isso, também diz que a própria mãe, em alguns momentos, deixava ele um pouco de lado para poder ir lá chorar o luto pelo irmão. Então, uma coisa cheia de conflitos. Por isso ele teve tantas mudanças, por isso ele se mudou várias vezes, por isso em algum momento ele estava com a família, outra hora ele estava sozinho. Sim,
muitas situações que afetaram, claro, a vida da pessoa, e aí geram todas essas repercussões e obras e tudo isso que a gente vê. Claro que naquela época também não tinha toda assim um avanço da ciência como hoje em dia, então eles ainda não sabiam muito bem o que de fato o Van Gogh tinha. Há algumas referências que mostram que ele poderia ter características de crises de epilepsia, né? Mas também não tem assim referências completamente pontuadas e apontadas, são talvez suposições ou algumas hipóteses, não sei. Então, assim, eles não tinham tanto recursos, né? Até mesmo por conta dessas referências que falam dessa crise de epilepsia, diz também que eles tratavam com alguns medicamentos que achavam ser pertinentes para aquelas crises, que depois de muitos anos ficou cientificamente comprovado que aqueles medicamentos não seriam tão bons, não seriam eficazes para o tratamento de pessoas que tinham essas crises de epilepsia ou que têm, né? E na época foi utilizado no Van Gogh. Então, assim, gente, infelizmente são todas essas coisas que geram o que de fato é as obras e o que de fato foi a vida do Van Gogh, né? Cheia de muitas complicações. É, até assim, dá pra gente entender hoje, né? As pessoas na época não entenderam, não procuraram ver que ele estava muito à frente do seu tempo, mesmo com todos esses conflitos, com todas essas situações que ele passou. E é muito triste que as pessoas não reconheceram isso na época. E aí, em 1881, como eu falei para vocês, ele se suicidou, deixando cerca de 879 pinturas e 1.756 desenhos, 10 gravuras, 37 autorretratos, mas como eu disse para vocês, essas informações que eu coloquei aí foi baseado num livro específico da Graça Proença, que eu tenho, porém, eu vi em outras referências e outros livros que são números diferenciados desses. Então, assim, para vocês entenderem melhor, só pesquisando mesmo, se aprofundando, porque é basicamente nesse volume de obras aí, tá? Mas cada lugar vai apontar com uma quantidade diferente. Aqui eu já coloquei para vocês essa obra também muito famosa que é Vinhedo Vermelho ou Vinha Encarnada, que foi a única obra que ele conseguiu vender enquanto estava vivo. Imagine, gente, com tudo isso que ele passava, com toda essa vontade de expressar através da arte, não ter o reconhecimento de ninguém. Olha que triste, né? Então, a única obra que ele conseguiu vender na época, que custou para ele, né, rendeu para ele ali 400 francos, foi essa aí que vocês estão observando. Na época, gente, nem os críticos souberam ver a importância do Van Gogh, entender que ele estava muito além do tempo dele, com todos os problemas pessoais, de família, de vivência, psicológico, crises, doença, tudo aquilo que aconteceu com ele, e ainda assim ele usava a arte para se expressar, e ele estava indo muito além do tempo dele, que ele estava criando uma inovação para a maneira das representações artísticas, né? Para a maneira de você pintar, de você fazer gravura com técnicas, fazia uma ponte de técnicas antigas do Renascimento com coisas novas, que estava além até do tempo dele, e todo esse esforço de trabalhar e libertar ali da beleza dos seres, da explosão das cores, tudo isso, infelizmente ainda não foi o suficiente para a galera, para os críticos de arte, para a sociedade valorizar e aceitar o Van Gogh naquela época. Hoje ele tem um museu lá em Amsterdã, né? Museu Van Gogh, Vicente Van Gogh, que é onde tem o maior acervo de obras desse grande artista, do Van Gogh. Recentemente, uma obra dele foi roubada, gente. Isso mesmo, agora, durante a pandemia, olha que absurdo. Enquanto ele não teve nenhuma valorização durante a sua vida, passou por todos esses problemas, a ponto até de chegar a cometer ali a sua tentativa de suicídio, né? Recentemente, agora em março, né? Em março, mês passado, vai fazer um mês, olha só, vai completar um mês amanhã, que a obra dele foi roubada, tá? Durante essa pandemia, o museu onde ela estava guardada está fechado, né? Como muitos lugares aqui do Brasil e da Europa estão fechados por conta da pandemia do coronavírus. E aí, dentro dessa situação, as pessoas ainda foram lá, né? Os ladrões ainda arrumaram uma forma de ir lá roubar
esse quadro do Van Gogh, coitado, que já sofreu tanto durante a sua vida e não pode nem ainda, depois de morto, descansar, porque alguém vai lá e pega a obra dele e leva, sei lá, para onde? Pelo amor de Deus, né, gente? Pegar uma obra do Van Gogh, tirar ali da sociedade, como aponta, né, o próprio diretor falou, ficou assim, irritadíssimo, que tirou aquela obra do museu e dos olhos da sociedade, né? Das pessoas que poderiam ir lá, todo mundo que podia ir lá e contemplar essa obra do Van Gogh, que na época que foi feita não tinha valor nenhum, porque ninguém queria fazer isso. Poxa, um absurdo, né? Essa obra é Letum, o Jardim da Primavera. E outra coisa, essa obra ela nem era do museu que estava exposta, tá? A galeria na cidade de Loren, né? Aqui lá em Amsterdã, ela está fechada e dentro dessa galeria foi aonde eles roubaram. Ela não é dessa galeria, tá? Ela estava emprestada por um outro museu. Olha só, que problema, né, gente? Ninguém merece. E aí, meus queridos, com isso eu finalizo aqui a nossa aula sobre o Van Gogh com essa magnífica obra dele, que é A Noite Estrelada também, lindíssima, muito conhecida, uma obra também que algumas referências apontam como a representação dele enquanto ele estava ali internado, representando o vilarejo que estava próximo ali, né, do hospital, da internação dele, mas ao mesmo tempo algumas referências também dizem que aqui nessa obra pode não estar só contida a característica do vilarejo em si, mas também pode estar contido outras imaginações, outras criações que ele tinha, até mesmo por conta dos medicamentos que ele estava tomando, ou por conta do medicamento que ele estava ali, enfim, no seu cotidiano utilizando, né, por conta do tratamento geral. E então fica aquela dúvida de se de fato era só a característica ali do vilarejo ou se também tinha alguma criação, alguma alucinação ou qualquer outra coisa mais conflituosa do pensamento ali de Van Gogh nessa obra Na Noite Estrelada, que a gente percebe todas essas linhas, essa expressão, esse colorido, ainda assim numa obra representando a noite, ele trabalhou aqui, ó, na lua e em alguns outros detalhes, o uso do amarelo, que era a sua cor favorita. Com isso, meus queridos, eu encerro essa maravilhosa obra Van Gogh, que é o queridinho de muita gente. E não posso deixar de dizer que ele é o meu queridinho também, tá? Espero vocês nas próximas aulas, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre o Vincent Van Gogh. Beijo e até lá!